Um jogo lançou recentemente e começou a gerar um tipo de reação meio estranha nas pessoas. Gente dizendo que queria ter filhos, que queria cuidar de alguém, que queria ser pai. E não é meme. Não é aquele tipo de comentário irônico da internet. É algo sério até. Diana? E sabe o que é o mais estranho? É que isso tá vindo de uma geração que até pouco tempo atrás fugia completamente dessa ideia. Uma geração que cresceu ouvindo que ter filhos era complicado, caro demais, limitava a liberdade, que, de modo bem resumido, atrapalhava a própria vida. Então, por que um jogo, que até então um jogo simples, está fazendo essas mesmas pessoas pensar exatamente o contrário? Esse jogo se chama Pragmata, e olhando de fora ele não parece nada demais. O jogo se passa num cenário sci-fi, um cara preso na lua, robôs, tecnologia e sobrevivência. Nada muito diferente de outros jogos que já existem, que nós já conhecemos. Mas tem um detalhe, você não está sozinho. Você está com uma criança, uma androide chamada Diana. E é aqui que as coisas começam a ficar diferentes. Fala galera do Pizzarest, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kevin. E hoje a gente não vai falar só de um jogo. A gente vai falar de algo um pouco mais estranho. Uma sensação que muita gente começou a ter sem nem perceber de onde veio. E talvez até o final desse vídeo você entenda exatamente por quê. Ou pior, talvez você perceba que também sente exatamente o mesmo. Porque em Pragmata você não joga sozinho. Você cuida, você protege, você ensina. Depende de alguém. E esse alguém depende de você. E isso muda completamente a experiência da pessoa que está jogando. Porque não é só sobre sobreviver. É sobre manter alguém seguro enquanto você tenta sobreviver. É sobre tomar as decisões pensando em uma outra pessoa. É sobre voltar para a base, ver aquela personagem evoluindo por sua causa, ver ela aprendendo, se adaptando, confiando em você. E tem uma coisa muito importante aqui, galera. O jogo não tenta te emocionar à força. Ele não joga uma cena triste do nada, ou joga aquela música dramática. Ele constrói tudo isso. Mesmo que seja de um modo devagar, quase você nem percebe essa construção. E é exatamente por isso que funciona, porque chega um momento que você não está mais jogando, você está se importando. Agora, olha que curioso, é a mesma galera que fala, eu não quero ter filhos, eu não quero ter responsabilidade, eu quero viver a minha própria vida. É a galera que tá jogando isso e sentindo vontade de cuidar de alguém, de proteger, de ensinar. Isso parece bem contraditório, não acha? Mas se eu te disser que talvez não seja, porque talvez o ponto nunca tenha sido rejeitar a ideia de ter filhos de fato. Talvez o ponto seja outro. Talvez as pessoas não tenham perdido o desejo de ter filhos. Elas só perderam a conexão com o que isso realmente significa. Porque hoje em dia quase tudo virou superficial. As relações são rápidas, conversas são rápidas, interações são rápidas, tudo parece e acaba muito rápido. Mas cuidar de alguém não funciona dessa maneira. Não é rápido, não é instantâneo, não é descartar. É lento, é um processo contínuo e muitas das vezes, grande parte das vezes, é um processo muito repetitivo. Mas no bom sentido, é construção. E talvez muita gente nunca tenha vivido isso de verdade. Ou pior, talvez muita gente tenha vivido, mas esqueceu como era. Então quando um jogo simula isso, sem pressão, sem cobrança, sem medo real, sem um risco de dar errado de verdade, a pessoa consegue sentir sem bloqueio. E ela sente o lado bom, sem o peso. E isso ativa alguma coisa que talvez estava ali, mas meio adormecido. Mas deixa eu te perguntar alguma coisa, você já sentiu isso em algum jogo? Não necessariamente querer ter filho, mas se importar de verdade com alguém dentro do próprio jogo, ficar preocupado, voltar a ver se o personagem estava bem, sentir que aquilo ali era mais do que só uma gameplay? Deixa aqui seu comentário logo abaixo, porque se você já sentiu algo semelhante a isso, você sabe exatamente do que eu tô falando. E já aproveitando, já deixa o seu like aqui embaixo se você tem gostado desse estilo de vídeo, porque tanto o seu like e o seu comentário ajudam pro crescimento do canal, então conto demais com o seu apoio, beleza? Porque isso mostra que vale a pena trazer mais vídeos nesse estilo por aqui. Então bora lá dar continuidade no conteúdo desse vídeo. Agora tem um ponto ainda mais interessante nisso tudo, porque esse tipo de sentimento não é algo novo. Cuidar de alguém, proteger, ensinar, ver alguém crescer, isso sempre fez parte da experiência humana, mas hoje não é tão comum quanto antes, entende? Não é necessariamente porque as pessoas não querem, é porque a vida mudou. Mais pressão, mais custo, mais incerteza, mais comparações, menos estabilidade, menos clareza sobre o futuro. Então, o que acontece? As pessoas começam a evitar tudo o que parece
parece pesado, tudo que parece definitivo, tudo que parece responsabilidade demais. E não é à toa que isso gera afastamento para essas pessoas. Mas ao mesmo tempo isso cria um vazio, porque evita a responsabilidade, que por si só também evita um propósito. E propósito não é uma coisa que aparece do nada. Ele vem de construir algo, cuidar de algo, se importar para alguém. E quando isso não existe, alguma coisa fica faltando, mesmo que a pessoa não saiba explicar o porquê disso. E aí que entra algo curioso. Um jogo consegue simular isso, criar um ambiente controlado, onde você pode sentir sem sofrer as consequências reais disso. E talvez seja por isso que a reação é tão forte, porque não é sobre o jogo em si, é sobre o que ele desbloqueia, é sobre o que ele relembra, é sobre o que ele faz você sentir, sem você estar preparado para sentir aquilo, entende? E no fim de tudo, não é sobre você ir no mundo afora, gerar vários filhos para ter essa sensação, não é isso. É sobre uma questão de propósito, é sobre sentir que você importa, que alguém depende de você, que as suas ações têm impacto na vida de outra pessoa, além de você. E isso é uma sensação que está ficando cada vez mais rara. Então talvez o mais estranho não seja um jogo fazer alguém querer ter filhos, talvez seja o fato de que muita gente só consegue sentir isso dentro de um jogo. E aí que fica uma pergunta: isso diz mais sobre o jogo ou sobre a gente? E bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma pegada um pouco mais filosófica, reflexiva, relacionado ao jogo Pragmata, que tem feito sucesso nesses últimos dias. E eu quis trazer um ponto de vista diferente, falando um pouco da reação da galera relacionado a esse jogo, que tem trazido essas emoções, despertado essas emoções nas próprias pessoas que têm jogado o jogo, até mesmo assistido o jogo através de cortes, ou até mesmo gameplay dentro do YouTube. Novamente peço seu apoio aqui nesse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo aqui, e que a força esteja com vocês.